Oi pessoal, vamos começar aqui falando do próximo ciclo, que é o ciclo do nitrogênio. Bom pessoal, o nitrogênio ele é muito importante para os seres vivos, tá? E aqui ó, eu marquei em vermelho algumas substâncias na qual o nitrogênio está presente, então ele faz parte da composição. Então, por que os seres vivos precisam de nitrogênio? Então, ele é necessário para a produção de aminoácidos, tá? Depois eu vou mandar essa apresentação para vocês. Então, tem nitrogênio nos aminoácidos e, por consequência, se tem nitrogênio no aminoácido, vai ter na proteína também. Bases nitrogenadas do DNA e do RNA também tem nitrogênio na composição, tá? DNA e RNA, material genético dos seres vivos. ATP, né? A adenosina trifosfato, é uma molécula que é utilizada para guardar e liberar energia para os processos vitais dos organismos. O ATP, quando ele é quebrado, perde um fosfato, ele vira ADP, também tem nitrogênio na sua molécula. O NAD e o NADP, eles são moléculas que transportam hidrogênios na respiração celular, tá? Tema mais específico para aulas de bioquímica e respiração celular, mas também está presente na composição tanto do NAD quanto do NADP. Vitaminas, clorofila, então todas as substâncias, entre outras, elas têm nitrogênio na sua composição. Nitrogênio, pessoal, tem bastante na atmosfera. Então, na atmosfera nós temos 78% aproximadamente de nitrogênio na atmosfera. Só que esse nitrogênio molecular, que é muito abundante na atmosfera, poucos seres vivos conseguem aproveitar. Então, por isso, esse nitrogênio molecular, que é abundante na atmosfera, ele tem que ser convertido, ele tem que ser transformado em uma forma que possa ser aproveitada pelos seres vivos e, por consequência, ser incorporado nas cadeias e nas teias alimentares. Então, como eu disse para vocês, né? Então, o nitrogênio molecular, ele é abundante na atmosfera, mas esse N2, esse nitrogênio molecular, são poucos organismos que conseguem aproveitar nessa forma. Então, existem vários micro-organismos que vão atuar na conversão desse nitrogênio molecular até a forma de nitrato. E esse nitrato é que vai ser absorvido pelas plantas e a partir de que as plantas conseguem absorver, aí sim é repassado para os demais seres vivos através da ingestão. Então, assim ele vai entrar nas cadeias e nas teias alimentares. Então, tem bastante nitrogênio, mas poucos organismos conseguem aproveitar esse nitrogênio molecular. Então, o que tem que ser feito? Esse nitrogênio molecular ele tem que ser convertido até nitrato para que as plantas consigam absorver e daí esse nitrogênio vai sendo transferido para os seres vivos durante a cadeia e teia alimentar. Isso daqui é um esquema geral do ciclo, tá? São várias etapas do ciclo. Aqui, ó, primeira etapa. Eu vou falar depois de cada uma delas detalhadamente, tá? Primeira etapa, fixação, que pode ser uma fixação biológica, pode ser feita por seres vivos, né, por bactérias. Então, primeira etapa, fixação, pega o nitrogênio molecular, transforma em íons, né, íons amônia ou amônio. Daí, essa amônia, ela vai passar por um outro processo, onde ela vai ser convertida para nitrito, com auxílio de bactérias, então amônia, nitrito, com auxílio de bactérias. Nitrito vai ser convertido para nitrato, também com auxílio de bactérias, e daí, ó, assimilação, ó. Daí as plantas podem assimilar, passou para a planta, pode passar para os outros seres vivos. O que mais que nós temos de processo demonstrado aqui nesta imagem? Então, nós temos aqui, ó, imagine que um organismo morreu, ele vai se decompor, vai gerar amônia que vai entrar no ciclo. Amônia, nitrito, nitrato, absorção. Então, mais uma etapa. Outra parte importante, né? Então, se a gente ficasse só retirando o nitrogênio da atmosfera, o que ia acontecer? A gente ia diminuir esse nitrogênio
a quantidade de nitrogênio disponível na atmosfera. Então, é importante que exista algum processo que também devolva o nitrogênio para a atmosfera, tá? Então, existem várias etapas: fixação, amonificação, nitrificação, desnitrificação, assimilação, tá? Então, agora vamos falar especificamente de cada uma delas. Primeira etapa aqui, ó, do ciclo do nitrogênio é a fixação. Então, esse nitrogênio molecular, que é abundante, né, no ar que nós respiramos, no ar atmosférico, ele é transformado em compostos que são biodisponíveis, que são compostos que podem ser absorvidos pelos seres vivos. Existem algumas formas de fixação desse nitrogênio, tá? A primeira aqui, ó, fixação atmosférica ou não biológica. Como é que vai acontecer isso? Então, toda vez que cai um raio, uma descarga elétrica, ocorre a oxidação desse nitrogênio molecular e eu vou formar nitrato. Então, essa aqui é uma forma de conversão desse nitrogênio molecular para um composto biodisponível. Isso pode ser feito também na indústria, né, na produção de fertilizantes também, mas para a gente aqui o mais importante é essa etapa aqui, ó, fixação biológica, que é a conversão desse nitrogênio molecular por bactérias, que vão fazer transformar esse nitrogênio molecular em amônia. E daí, o que vai acontecer? Essa amônia, ela vai difundir pelo citoplasma da bactéria e vai formar esse íon amônio. Esse íon amônio, ele não vai ficar muito tempo dentro da bactéria, ele vai ser eliminado do organismo por ser tóxico. E quem faz essa fixação biológica? Então, aqui, ó, cianobactérias, já vou mostrar maior para vocês aqui, tá? Cianobactérias e bactérias que vivem no solo ou associadas a plantas, tá? Então, quem faz aqui, ó, cianobactérias, que é essa daqui, e bactérias que vivem lá no solo, associados a raízes das plantas, por exemplo, tá? As bactérias fixadoras de nitrogênio do gênero Rhizóbio vivem em mutualismo com plantas leguminosas. Então, um ponto importante, tá? Essas bactérias aqui do gênero Rhizóbio, elas vivem junto da raiz de plantas, ou junto na raiz de plantas leguminosas. E o que é uma planta leguminosa? É uma planta que produz vagem, tá? Então, essa aqui é a definição correta de leguminosa, tá? Leguminosa, legume é uma vagem, tá? Se eu falar assim, uma cenoura é um legume, não é, tá? Biologicamente falando, não. Cenoura é uma raiz. Então, quando eu falo de leguminosa, eu estou falando de plantas que produzem vagens. Isso sim é uma leguminosa, tá? E por que mutualismo? É uma relação que vai ser boa para os dois organismos. Vai ser bom para a bactéria e vai ser bom para a planta. Então, as duas vão receber benefícios por estarem vivendo juntos, tá? As bactérias vão receber proteção da planta, elas ganham uma casinha, né? Elas vivem lá na raiz e em troca eles vão fornecer amônia para a planta. Elas fazem essa conversão do nitrogênio molecular para amônia e a planta pode utilizá-la, tá? Aqui eu coloquei em uma imagem maior, tá? Então aqui tá uma planta, uma raiz de uma planta leguminosa e essas bactérias do gênero Rhizóbio, elas vivem aqui nas raízes formando esses nódulos aqui, tá? São vários nódulozinhos e como eu disse para vocês, ó, o que é uma planta leguminosa? Então, sempre quando a gente fala em leguminosa, em biologia, estou falando em plantas que produzem vagens, tá? Soja, feijão, então esses são exemplos de leguminosas. Aqui tá a Rhizóbio, né? Só mostrando a estrutura dela. E isso daqui, ó, não estou falando disso daqui. Isso aqui é uma drósera, uma planta insetívora, tá? Eu estou falando dessa geleca aqui verde aqui, ó, tá? Estou falando dessas gelecas aqui que são as cianobactérias. E aqui, ó, no cantinho, o que eu vou ter? Eu tenho aqui, ó, a imagem delas quando vista ao microscópio. Por que eu coloquei essas cianobactérias? A gente vai perceber que ela tem aqui, ó, algumas célulazinhas que são mais destacadas, né? Então, ela tem células específicas que vão fazer essa conversão do nitrogênio molecular. Então, elas fazem também essa fixação biológica. Aqui, o aspecto macroscópico, não é isso aqui, é o que tá aqui, tá, gente? O aspecto macroscópico delas e aqui o aspecto microscópico dessas cianobactérias que tem
indivíduos, né? Então aqui é uma colônia, né? São várias colônias, na verdade, e elas têm indivíduos específicos para fazer essa fixação biológica, tá? Bom, quais são as etapas do ciclo do nitrogênio?